Mateus capítulo 6, versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Uma das preocupações de Jesus, enquanto ainda estava aqui na terra, era ensinar aos seus discípulos o modo em que Deus se agradava que vivemos. O modo de vida que Deus se agrada. Então, no Sermão do Monte, ele vai ensinar aos seus discípulos a forma certa de se viver, a forma que agrada a Deus. Ele fala das bem-aventuranças, ele fala das preocupações, ele fala de nós entrarmos pela porta estreita, de nós pedirmos, pois receberemos. E aqui nesse contexto imediato do capítulo 6, Jesus está falando sobre as preocupações da vida. Em uma sociedade em que não existia INSS, seguro-desemprego, FGTS. Em uma sociedade em que você só podia comer aquilo que você conseguia trabalhando. Não que hoje não seja assim. Mas em uma sociedade em que o Estado não dava garantia mínima de nada. Então Jesus ensina aos seus discípulos, homens que não eram de grandes posses, homens que eram pescadores, muitas vezes alguns marginalizados. Lembramos que eles eram galileus e galileus não eram bem vistos ou tratados como judeus inferiores pelos judeus da Judéia. Então Jesus está ensinando a esses homens pescadores que só iriam comer se eles conseguissem pescar, pagar os impostos se eles conseguissem pescar ou fazer outras coisas. Ele está dizendo, não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber ou vestir. Ele está dizendo para aqueles homens basicamente, olha, não precisam vocês ficarem quebrando a cabeça quando vocês subirem no barco. Não adianta vocês ficarem assim preocupados se vocês vão conseguir pescar ou não. Questionando a Deus, ele está dizendo, confiem em Deus, pois o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. E sabe, trazendo para nós hoje, quantos anseios, quantas preocupações e quantas coisas permeiam as nossas cabeças. Principalmente no momento em que vamos passando da adolescência para a vida adulta. E nós vamos percebendo que a vida adulta é muito mais difícil do que aquilo que nós vivemos na adolescência. Poxa, lembra da tua adolescência agora. Ou se não, olha para a sua adolescência se você é adolescente. Qual a preocupação que nós temos enquanto adolescentes? É de estudar. É de talvez arrumar um emprego como jovem aprendiz, que é muito bom. Mas não há aquela preocupação de você ter que trabalhar, dependendo do contexto, claro, mas de você ter que trabalhar, de você ter que se sustentar, porque ali normalmente os seus pais estão fazendo isso. Eles que cuidam da casa, eles que pagam as contas, enquanto cabe a você apenas estudar. Porém, quando a gente chega na vida adulta e vai percebendo que o buraco é mais embaixo daquilo que nós pensávamos, meu amigo, aí é que as preocupações começam a chegar. Principalmente quando você entra num relacionamento que você tem esse propósito de, poxa, eu quero me casar com essa pessoa. E você começa a pensar, mas para casar eu preciso pagar taxa de cartório, eu preciso ter móveis, eu preciso ter uma casa. E meu amigo, a casa não está barata não. Se você for comprar uma casa na planta, até sai um pouco mais barato. Mas bote lá 150, 200 mil reais. Pelo Minha Casa Minha Vida. Mas o convite de Jesus aqui é dizer, não andem preocupados com isso. E ele não está dizendo, sejam relaxados. Ele está dizendo, trabalhem, se esforcem, mas não se preocupem com o que vocês vão comer. Não se preocupem com tudo isso, pois o Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Estou passando, sabe, por um momento um pouco conturbado. E essa palavra vem como um alívio no coração. Porque me faz entender que apesar das minhas inquietações, Jesus sabe de tudo que eu preciso. E graças a Deus não nos tem faltado. Graças a Deus nada nos falta. Por quê? Porque Ele cuida de nós. E mesmo que faltasse, Ele continua cuidando. Sabe por quê? Porque a nossa morada eterna é muito mais valiosa do que a morada terrestre.
Sei lá, até quantos anos não iremos viver? A expectativa de vida está aumentando, então vamos viver, sei lá, até os 80, 90, se passa 100 anos. Mas ainda 100 anos é pouco comparado com a eternidade. Se tudo nos faltar nessa terra, a gente precisa entender que há algo superior no reino eterno. Paulo já dizia, brother, eu sei me virar quando está faltando, e eu sei grato quando isso acontece, mas eu também sei me virar quando tem tudo, eu tenho comida, eu tenho bebida, eu tenho tudo ao meu redor. Mas eu sei me alegrar, eu sei descansar no Senhor quando tudo está faltando. Então, o convite de Jesus é para que a gente tire um pouco os olhos da nossa vida terrena e coloque os nossos olhos na eternidade, onde nada vai nos faltar. Onde nós não teremos falta de nada, porque o Senhor há de nos sustentar eternamente. Eu não estou dizendo aqui que Deus vai fazer você passar fome nessa terra. Não, não é. Pelo contrário, Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que o pai de família precisa. Ele sabe do que o jovem que deseja constituir família, do que o jovem que deseja, sei lá, tem planos para a sua vida, precisa. Ele sabe de todas essas coisas. E Jesus diz que antes de nós pedirmos, Ele já sabe. Mas Ele diz, não se preocupem com o amanhã. Façam o que vocês podem hoje. E o amanhã Deus está cuidando. O convite de Jesus para nós hoje é para nós aprendermos a confiar e descansar no Senhor. Isso não quer dizer que a gente vai ficar relaxado enquanto espera a vida se passar. Há lá Raul Seixas que diz, eu que não sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não, não é esperar a morte chegar, mas descansar no Senhor significa, eu vou fazer a minha parte, eu vou me esforçar no hoje e o amanhã só pertence a Deus. Eu não sei o que o amanhã me reserva. Por isso eu não posso querer controlar a minha vida por completo, porque eu não tenho esse poder. Mas o que me resta? O que me resta é me esforçar, ter bom ânimo, meditar dia e noite na lei do Senhor, confiar e descansar naquele que sabe de todas as minhas necessidades. Então, eu não estou aqui dizendo que Jesus está especificamente, até porque ele não está falando especificamente da doença ansiedade, mas com esse desejo de anseio sempre por mais e esse desejo de preocupação, sabe? Essa preocupação que a gente sente sobre o amanhã. Não, não. A verdade é que ele está dizendo, descanse. Poxa, você já tem tantos problemas no hoje, por que se preocupar com o amanhã? Você tem como controlar? Não tem. Então por que vai se preocupar? Esse é o chamado de Jesus para nós. Aprendemos a confiar e descansar no seu amor eterno. Descansar naquele que criou os céus, naquele que criou a terra, naquele que sabe de todas as coisas. Então descanse. Então faça como os hebreus faziam ao 7º dia. Eles trabalhavam 6 dias e no sábado eles descansavam. Para quê? Para que eles pudessem ter tempo tão somente para completar, para contemplar a Deus e a sua obra em nossas vidas. Descanse no Senhor. Entenda que nada pertence a nós, tudo pertence a Ele. Descanse e descanse. Deus te abençoe. Que Deus tenha tocado no teu coração, assim como Ele tocou no meu através dessa mensagem. Curte, comenta, compartilha com algum amigo seu que você acha que precisa ouvir algo relacionado a isso. E confie no Senhor. Saiba que tudo Ele fará. Valeu.